Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e pessoal, hoje eu trago para vocês mais um unboxing aqui no canal. Unboxing de mais um produto Motorola, dessa vez o Motorola Edge 20. Eu já trouxe para vocês aqui no canal o Motorola Edge 20 Pro, que vocês vão ver logo e já podem ver aí os vídeos que eu já soltei dele, inclusive teste de câmera. E ela acabou de me mandar, eu recebi hoje o Motorola Edge 20 aqui. Eles mandaram esse boné muito louco, gostei muito do Motorola, uma camiseta PUBG Motorola, escrito Edge 20. Obrigado Motorola pelos presentinhos e nem por isso a gente faz análises aqui tendenciosas. Quem acompanha o canal já sabe disso, mas se você está chegando por agora, por favor, considere se inscrever no canal, deixa um like, comenta aí depois do vídeo o que você achou do unboxing. E aqui não tem nenhum vídeo tendencioso, eu sou acostumado a receber produtos de várias empresas, né? Às vezes empréstimo, às vezes doados, muitas vezes eu compro e as análises são exatamente as mesmas, tá? Ninguém compra opinião de ninguém por aqui. Se você tem essa cabecinha pequena ainda por aí, ou porque já viu certos canais que você desconfia, muda de ideia porque aqui é bem diferente. Bom, bora lá. A caixinha eu já mostrei para vocês, vou mostrar mais uma vez aqui. Esse cara aqui, pessoal, é o segundo cara dos dispositivos que a Motorola lançou deste último lançamento, tá? Eles lançaram a linha Edge, o Edge 20 Pro, que está aqui na mesa, vou mostrar para vocês, ó. É o meu daily driver, é o smartphone que eu venho utilizando como meu, né? Esse aqui é o Edge 20 Pro. Eles lançaram o Edge 20, que é esse aqui que eu vou abrir para vocês, e o Edge 20 Lite, que eu ainda não trouxe aqui para o canal, certo? No vídeo de hoje eu vou abrir a caixinha, mostrar para vocês, mostrar o que tem, falar um pouco das configurações, e depois eu trago um vídeo de teste de câmera bem aprofundado que todo mundo já conhece. Eu saio, vou fazer fotos, vídeos, andando, movimentando, então se inscreve para você não perder esse tipo de vídeo. Bom, bora lá. Na câmera de cima aqui, ó, mostrando a caixinha de perto, Edge 20 Pro, lateral nada, na traseira algumas coisas escritas aqui, dispositivo com chip da Qualcomm, Motorola, aqui tem mais umas configurações, incluindo e-mail, mas vamos lá. Utilizar o canível do Velho Oeste, que me acompanha inclusive desde o lançamento do Motorola Moto G5, há muito tempo atrás, tirando o plastiquinho aqui. A caixinha é praticamente idêntica ao do Edge 20 Pro, vou puxar para o lado aqui, olha, tem um lacre aqui, ó, tem mais um lacrezinho aqui em cima, vou mostrar que está lacrado realmente, ó. Puxamos, vamos colocar o dispositivo de lado por enquanto, deixa eu fazer ele dormir aqui, ó, vamos deixar ele aqui em cima do Red 4 da Motorola. Já vou falar para vocês desse dock aqui, tá? Não vem com o aparelho, tá? Você pode comprar isso aqui separado. Vamos tirar aqui, vamos ver o que tem aqui. Aqui dentro deve ter papeizinhos, como sempre, vários papeizinhos, a chavinha aqui para a gente abrir a gaveta, que eu já vou separar para a gente abrir a gavetinha e ver se ela é híbrida ou não. Continuando aqui, que vem mais na caixinha, vem um carregador aqui, ó. Olha só, um carregador grandão. Vamos abrir esse carregador aqui, que é um carregador, pessoal. É um carregador rápido já, tá? Esse cara aqui, ó, olha o tamanho do carregador. Carregador bem grande, USB tipo C de 30 watts. Esse cara tem 4.000 mAh de bateria com carregador então de 30 watts, deve carregar bem rapidinho. O carregador veio na caixa, o que mais? Temos aqui um fone de ouvido, então a Motorola continua mandando acessórios, ao contrário de outras empresas, tá? Aquele fone de ouvido que a Motorola já vem utilizando já há algum tempo, ela mudou do chuveirinho faz tempo, agora ela vem utilizando em todos os dispositivos dela esse tipo de fonezinho aqui, que é um fone de ouvido básico. Tem saída P2 aqui, tá? Ó, saída P2 no fone de ouvido. O que mais que vem aqui dentro? Veio umas borrachinhas extras aqui, ó, borrachinhas de tamanhos diferentes para você colocar nos fonezinhos de ouvido, que são os fones por cabo. Veio um adaptador, pessoal. Esse aqui é um adaptador, ó, porque o smartphone não tem saída P2 para fone, mas você vem com um adaptadorzinho para utilizar o seu fone P2 caso você tenha. Adaptador P2 e o cabo USB tipo C em ambas as pontas. Vou tirar ele daqui só para vocês verem, ó. É um USB nas duas pontas, tá? Porque o carregador é USB, o smartphone é USB-C, né? Então USB-C nas duas pontas no carregador e no smartphone. E aqui o produto. Olha só, esse aqui, pessoal, é o mais estiloso. Eu achei ele é o mais bonitinho que a Motorola lançou, tá? Desses três. O Edge 20 Pro, que tá aqui, esse é o Edge 20 Pro. O Edge 20, que é esse aqui, e o Edge 20 Lite. Cara, vou tirar ele do case aqui, ele já veio num casezinho transparente, vocês estão vendo, né? Casezinho de TPU, molinho. Deixa eu tirar aqui mais um adesivo. Esse adesivo já falei que poderia vir direto na case, né? Ajudava. Pessoal, ele tem menos de 7 milímetros esse cara aqui. Olha o style deste cara aqui.
tá? Tem uma poeirinha aqui, vamos passar um pincelzinho para deixar ele bonitinho para vocês. Ó, ainda ficou uma aí, ó. Olha só que belezinha, ele é muito fino, ele é quadradinho aqui nas bordas, diferente do Edge 20 Pro, tá? Ele é leve, consideravelmente leve pelo tamanho dele e, cara, 6,99 milímetros de espessura, não contando, obviamente, a área de câmera, né? Vocês estão vendo aqui o botão de volume para cima e para baixo na direita, tá? Aqui na lateral, isso aqui é o leitor de impressão digital, que fica na lateral direita dos dispositivos. Olha que traseira bonita. As câmeras aqui, a gente já vai falar um pouquinho de como são essas câmeras. Flashzinho, logo da Motorola. Na lateral esquerda a gente tem aqui o botão para chamar o assistente do Google que a Motorola tá mandando. Na parte de baixo, olha só, a gavetinha fica aqui embaixo, ó, tá? Aqui tem a saída de áudio, mais um microfone, a conexão para carregamento e transferência de dados e a gavetinha. Vamos dar uma olhada nessa gaveta aqui, ver se ela é uma gaveta híbrida ou se ela é uma gaveta dedicada, tá? Vamos abrir, vamos puxar aqui. Deixa eu ver aqui como é que é. Ó, é uma gavetinha, deixa eu mostrar para vocês, ó. Gavetinha chip 1 e chip 2. Aliás, então este cara aqui não tem opção de você expandir a memória, tá? Tá vendo aqui o chip, ó? Esse é o chip 1. Então, chip 1 de um lado, chip 2 do outro lado, 2 chips de operadora, mas não tem expansão de memória, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Comprou. Esse modelo vem com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento. Ao contrário do Edge 20 Pro aqui. O Edge 20 Pro vem com 12 GB de RAM. É um aparelho que tem um chip já de top de linha, digamos assim, um 870, 12 GB 256. O Edge 20 vem com 8, 128, sem opção de expandir o armazenamento, é fixo. Dá uma olhada aqui lado a lado, ó, Edge 20 Pro, Edge 20. O Edge 20 Pro ele tem as laterais, a lateral traseira ela é curvada para ajudar na pegada, tá vendo? Ele tem uma lente, aquela lente periscópica que dá aquele zoom maior, tá vendo? E já o Edge 20 ele é quadradinho aqui na lateral, tá? E é mais leve e um pouquinho mais fino ainda do que o próprio Edge 20 Pro já é, tá? Vamos mostrar esse aqui porque esse é o cara aqui em questão, tá? Esse é o do unboxing. Essa câmera aqui, ó, tá dando para vocês verem? Câmera de 108 megapixels, câmera principal de 108. Tem uma 16, que é uma 16 wide e macro, tá? Então a 16 é wide e macro e tem uma câmera de 8 megapixels, que é uma câmera aí para te dar um zoomzinho, tá? Então ela tem uma câmera de 8, 16 wide e macro com autofoco, isso é bem legal, e uma câmera principal de 108 megapixels, tá? Esse cara faz gravações até 4K na traseira, 4K 30, não tem 4K 60. Vamos tirar essa película aqui da frente, né? E vou ligar o aparelho aqui, vou fazer as primeiras configurações e a gente já volta. Olha só a telona, essa tela é OLED, cara, tá? Olha a câmerazinha aqui frontal, ó. Vamos deixar ligar, vou fazer as primeiras configurações e a gente já volta para mostrar um pouquinho mais do que é que vem neste cara aqui e fazer mais alguns comentários. É muito bonito. Hello Moto, muito legal. Esse telefone é bem estiloso. Galera, acabei de fazer as primeiras configurações aqui, não voltei backup de minhas coisas, não voltei nada, mas só configurei e coloquei minha conta do Google. E pessoal, o que me impressionou de cara é que eu estava utilizando aqui o Edge 20 Pro e, cara, a sensação de pegar um smartphone com tela grande e leve faz tempo que eu não sentia. Porque, você lembra quando a gente reclamava? Não, faz o smartphone mais grosso, mas me dá bateria. E aí as empresas acabaram ouvindo a gente, os aparelhos começaram a ficar mais grossos por conta de precisar de bateria para servir os chips que eles têm, os chipsets mais poderosos para entregar mais. A gente acabou não vendo mais smartphones bem finos. Esse cara, como eu falei no começo do vídeo, ele tem 6,99 milímetros. Vamos arredondar, 7 milímetros. Tela OLED de 6,7 polegadas. Ele é grande. Ele pesa 163 gramas. Parece uma pena na mão. Dá uma olhada aqui na câmera da frente, pessoal. Dá vontade de utilizar ele. Eu vou tirar meu chip. Vou acabar de gravar isso aqui, vou tirar meu chip do Edge 20 Pro e vou utilizar esse aqui. Dá vontade de utilizar ele sem capinha, sem case. Eu vou colocar ele no case para vocês verem como é que fica. Mas dá vontade de tão bonito. Ele é um smartphone, o look com certeza é premium. Ó, com o casezinho, com a capinha, como é que fica. Deixa eu mostrar na câmera de cima, ó, como é que ele fica com a case. Tá? Olha aí, com a case, eu acho que sem case
óbvio que todo smartphone sem case fica mais bonito, né? Mas, cara, dá uma olhada só. Ele é um smartphone, vou tirar da capinha de novo. Óbvio, pega a marca de dedo, vai pegar um monte, vocês estão vendo um monte aqui. Mas ele é fino, ele é premium, cara. Ele é muito bonito. Eu não sei se eu falei das especificações de câmeras para vocês, tá? Eu não tinha falado da abertura, tá? É uma câmera de 108 megapixels a principal, que dá para fazer zoom de até 30x digital, tá? É uma f1.9. A ultra-wide é uma câmera de 16 megapixels f2.2. E a câmera de zoom é uma câmera de zoom de 3x f2.4, tá, pessoal? E você pode fazer um zoom de 3x nesse cara e tem estabilização ótica. A única da traseira que tem estabilização ótica, tá bom? A frontal é uma câmera que está aqui, ó, bem posicionada aqui no meio. Essa câmera aqui é de 32 megapixels, tá? 32 megapixels. Todas as câmeras, né, a traseira e a frontal. A traseira de 108 megapixels faz aquele nanobine, né, que junta 9 pixels para entregar mais luz. Então uma câmera teoricamente bem capaz em baixa luz, porque ela vai fazer um pixel grande entregando uma foto de 12 megapixels. Dá para fazer no 108 megapixels caso você queira. A frontal faz o quad buyer, né? Ela junta 4 pixels para te entregar uma foto com resolução mais baixa, mas também aumentando a possibilidade de você ter um ganho de luz. Ele faz 4K na traseira e faz 4K na frontal, tá? Se tem Full HD 60, na frontal você tem aquele cropzinho extra. Se inscreve agora para ver o teste de câmera desse cara. Eu tô bem tentado a utilizar ele, pelo menos por enquanto, porque vai chegar mais smartphones para mim esse mês, o mês que vem, aliás. Mas tentado a ficar com ele e sem case, porque é muito leve, muito gostoso mesmo de segurar. Deixa eu falar outro detalhe para vocês. Estão vendo aqui, ó, o leitor de impressão digital que fica na lateral? Ao contrário do que a gente costuma ver por aí, ele não é aquele que fica para dentro, ele é saltado. Ele é um botão que você clica e sente, você está vendo? Ele é saltado realmente. Então você não pode apertar ele, você só posiciona o dedo em cima e ele vai desbloquear, ao contrário do que a gente vê por aí, ó. Vou fazer o desbloqueio. Olha só, é muito rápido. Olha aí, muito rápido, só que ele é um botão, ó, ele é pressionável. Olha só essa tela, pessoal, a tela é OLED, essa tela é OLED de 144 Hz, 144, você pode deixar ela de 60 a 144 ou no automático, que é o que eu deixei, ó. Tô movimentando com gestos, então vocês viram que já tem os gestos aqui, caso você queira utilizar com gestos, tá? Vamos abrir aqui as configurações, ainda tá baixando as atualizações, deixa eu colocar aqui em armazenamento, vocês verem, ó. Ele vem com 128, do 128 acabou de fazer uma atualização de quase 500 MB, tá? E ele tá com 107 livres, deixa eu voltar aqui para vocês verem, tá? Ó, armazenamento livre, estão vendo aqui, ó, 107 GB dos 128. Em tela, aproveitar que a gente está aqui, ó, vamos aqui em avançado, vou clicar aqui para vocês verem a configuração da taxa de exibição de tela, tá? Ó, atualização de tela, tá no automático. Olha aí, você pode deixar em automático, eu coloquei automático, veio 60, tá? Você pode deixar no 60 ou no 144, tá? Eu deixei no automático, vamos ver como é que vai durar essa bateria. Aquele famoso Android puro ou quase puro da Motorola, isso é o que vem aqui, ó, não instalei nenhum app, nenhum aplicativo. Isso é o que vem, tá? Mais uma vez, vamos rodar aqui para baixo, ó, as configurações. Ele tem o RED 4 também. O que é o RED 4, pessoal? O RED 4 é a plataforma, vocês viram aqui na mesa que eu estou com uma caixinha aqui, ó, RED 4, estava no começo, desde o começo do vídeo essa caixinha do RED 4, vocês viram na câmera de cima aí ela aparecendo também. Esse aqui é o suporte do RED 4, tá? Esse aqui é o suportinho para o RED 4. O que é o RED 4? É a plataforma da Motorola que permite você utilizar o smartphone como um computador. Se você utilizar um adaptador ou um mouse, teclado Bluetooth ou um adaptador para ligar mouse e teclado sem fio, ou com fio, caso você queira, você pode utilizar esse cara como computador e ainda utilizar a tela dele normalmente. Este cara vem preparado para uso do RED 4 PC, você pode linkar ele no seu PC, no seu notebook, no seu PC de mesa, e o RED 4 sem fio, ligar num dispositivo, uma TV que tem suporte a Miracast, e você vai poder utilizar ele como um computador, mesmo no seu colo, se você queira. O que esse cara não tem, ao contrário do Edge 20 Pro, que tem todas as funções, o Edge 20 Pro, ele tem o RED 4. O RED 4, se você não entendeu ainda, é tipo o modo DeX que a Samsung tem, tá? Mesma coisa, tá? O Edge 20 Pro, ele tem o RED 4 para utilizar com dock, para utilizar com cabo, para utilizar no RED 4 PC e para utilizar o sem fio. O Edge 20 você só não pode utilizar com fio, certo? Não dá para utilizar com fio. Ele vai
funcionar normalmente no sem fio e no Redford PC para ligar num PC também, ou no sem fio numa TV aí. Ele tem uma função legal aqui, pessoal, que se você chacoalha o dedo assim pro meio, ó, você viu que ele dividiu a tela, então você pode usar dois aplicativos na tela ao mesmo tempo. É só fazer um gesto assim no meio, tá? Para divisão, ó, e você pode utilizar o navegador ou, no caso, o YouTube aqui, se eu quiser, e ver os vídeos enquanto faço uma pesquisa e tal. É bem legal essa funçãozinha aí que tem nele, tá? Mas mostrando um pouquinho mais aqui do sistema, tá? Deixa eu mudar para cá, ó. Isso aqui é a carona do Android puro. Vem com o Android 11, obviamente, esse cara, tá? A tela é uma tela de padrão 20x9, OLED, 144 Hz, HDR10 Plus. Cara, essa tela é muito boa, pessoal. Boa de fato. O que ele não tem, esse cara aqui, é o áudio estéreo. O áudio só sai aqui por baixo, tá? Então não tem áudio estéreo, não tem gavetinha para expandir o armazenamento, o que você comprou é o que você tem, tá? Então não tem áudio estéreo, a saída de áudio é das ligações, dá para ver uma saída quase que você não enxerga por aqui, né? Um pouquinho para cima da câmera de 32 megapixels frontal. Então ele não tem áudio estéreo, mas a construção desse cara é um corpo de alumínio, tá? Um corpo de alumínio, um Gorilla Glass 3 aqui até onde eu achei informação de proteção do vidro. A traseira é em plástico, mas o frame dele é em alumínio, tá? Então é um cara bem construído e bem leve. Em termos de configuração, esse cara aqui traz tudo de bom, velho. Ele traz Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E, que é muito rápido, conectividade Wi-Fi muito rápida, Wi-Fi Dual Band, obviamente. Ele traz Bluetooth 5.2, traz NFC, traz tudo, percebeu? Esse cara tem muita coisa. Eu diria que ele é sim um intermediário premium, mesmo não tendo aqui um áudio estéreo. É um intermediário premium, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, cara, tela OLED, 144 Hz, muito bom. O chip desse cara é um Snapdragon 778. Então, esse cara aqui com o Snapdragon 778G é uma belíssima opção. Ele tá um pouquinho abaixo, digamos que ele quase chega no Snapdragon 865. Então ele é um intermediário, óbvio que ele tem um TDP mais baixo, né? A de você tem um TDP do 865, se eu não me engano, no 870 também é 10. Quase todos os tops de linha é um TDP de 10. Aqui é um TDP de 5, tá? Que é mais ou menos o que vai nortear o consumo de energia. Ele é um cara fabricado em 6 nanômetros, tá? Ao contrário do Snapdragon 865, que sim, aí é um top de linha mais antigo, mas é 7 nanômetros ainda. Esse é 6 nanômetros. Tem núcleos rodando aí a 2.42, são 4 e 4. Esse cara não vai ter dificuldade nenhuma para rodar seus games. Ele tem uma Adreno que é, cara, acho que é uma das únicas com essa versão, Adreno 642L, que é uma que pode quase, se você pensar, tá quase pensando em chegar na Adreno 650 do Snapdragon 865, do 870, tá? Então este processador intermediário é muito bom. E com 6 nanômetros no processo de fabricação, ele deve ser bem econômico de energia, apesar que o 5G pode trabalhar um pouquinho contra. Mas vamos ver, ele tem uma bateria de 4000 num corpinho fininho e um carregamento de 30 watts, que deve carregar esse cara bem rápido. Por isso até que eu vou tirar o chip hoje do meu Pro e vou colocar nesse aqui para começar a utilizar. A tela é muito boa. Esse tempo que eu voltei o backup aqui, eu fiquei muito tentado a utilizar ele, principalmente pela pegada, por ser leve. Por ter 5G, nem tanto, que eu não dou muito valor no 5G, porque ainda não chegou por aqui, quem sabe. Mas a tela sendo boa, desse tamanho, com a qualidade que eu vi nessa tela, me tentou demais a utilizar esse cara para ver como é que é. Bom, esse foi o gigantesco unboxing que eu mostrei um pouquinho para vocês aqui. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, eu acabo sempre esquecendo, mas é um unboxing, tá? Recorra a um botãozinho que tem aí embaixo que chama-se inscrever. Se inscreva agora, deixa um like, comenta aí, se inscreve porque eu vou fazer teste de câmera desse cara, que é uma coisa que eu dou muito valor aqui. Não importa eu ter gostado muito do aparelho, como eu gostei, achei bonito, achei a pegada sensacional, achei leve, achei a tela muito boa, né? Vou ter que testar áudio, o desempenho de bateria, mas o que eu mais gosto de ter num dispositivo é poder falar: pelo preço, pelas características dele, ele tem uma câmera boa. Se inscreve para poder ver o teste de câmera que eu vou fazer, tanto gravação de vídeo quanto fotos. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Não se esqueça, na descrição tem link para o produto. Caso você queira comprar, tem links aí da Americanas, da Magalu e tem o meu canal de cupons de desconto, de promoções lá no Telegram. Tá aí na descrição. Clica aí e visita, tá? Segue. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.